Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo do meu pai, ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Oi, minha gente linda! Como é que vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas. Estou aqui nessa live surpresa, mas que tem a ver com uma proposta que é de eu trazer lives que contam sobre a experiência na constelação familiar. Então, o nome dessa série de lives é Mensagens da Alma. Boa noite, já tem gente aqui dando boa noite, aqui ainda tá de dia. Boa noite, qual o nome dessa música? Então, sabe que eu nem sei o nome dessa música, mas dá para encontrar ela ali no YouTube, ou talvez esteja no Spotify. É muito linda, né? É uma música que fala dessa relação sistêmica, que a gente vem do corpo da mãe, do corpo do pai. E essa live tem a ver com isso, tá, gente? Tem a ver com esse núcleo familiar, com essa base familiar, que é o que sustenta a nossa força, a nossa inteireza. Então, vocês que estão aí entrando, mandam um aviãozinho para as pessoas que vocês sentem que podem se interessar ou precisar desse conteúdo que tem a ver com o lugar onde a gente encontra força, o lugar onde a gente encontra plenitude, que é essa base da nossa dimensão psíquica, da nossa dimensão emocional, que é a nossa família. Mas não é só a nossa família manifestada, né, do lado de fora, entre aspas, mas é a representação da família dentro da gente. Eu brinco, mas é real, que a gente carrega a Sagrada Família dentro da gente, que é esse masculino saudável, um masculino potente, um masculino pleno, o feminino também saudável, maduro, pleno, e a nossa criança interna. Então a gente carrega essa Sagrada Família, que são aspectos da nossa psique. E para quem não sabe, a etimologia, a origem da palavra psique é alma. Então, assim, quando eu falo de mensagens da alma, eu estou falando de mensagens do nosso inconsciente. Então, vão chegando aí, esse assunto é muito interessante, muito interessante. Eu tenho dito para vocês, inclusive, que o nosso inconsciente comanda a nossa vida, né? Isso é algo muito novo. Isso já estava presente em algumas culturas mais estudiosas do autoconhecimento, da espiritualidade. Isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Espiritualidade é uma conexão com o poder maior, com o plano maior, com a força de criação da vida, com o poder divino. Se você quiser pode chamar de Deus. Eu gosto de chamar de Deus, mas tem gente que não se conecta com esse nome. E o nome pouco importa. O fato é que existe uma inteligência maior
que orquestra, que rege a nossa vida. E existem dinâmicas ocultas. E a constelação familiar... Oi, Jean tá pedindo um oi. A constelação familiar vai falar especificamente dessa dimensão inconsciente, que é o que comanda a nossa vida. Só para vocês entenderem, quando a gente fala de autossabotagem, então assim, muita gente aí pode ter tido já a experiência de autossabotagem. O que é autossabotagem? É você receber convites ou receber da vida oportunidades de crescimento, seja profissional, seja no campo afetivo, e você sentir um medo inconsciente e dar um passo atrás, rejeitar esse convite para crescer, para ir além, para ser feliz em última instância, né? A gente está falando aqui de coragem para ser feliz. Quando a pessoa encontra na vida uma oportunidade, como eu disse, seja em relacionamento afetivo, seja no campo profissional, ela encontra uma oportunidade, uma abertura da vida, e aquilo traz um pavor, traz um pânico, e a pessoa se sabota. A pessoa começa a ver cabelo em ovo, como dizem, começa a ver problema onde não tem problema nenhum, né? Começa a inventar desculpa. E nossa, e ai, não, mas ai, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que levar meu filho na escola, mil desculpas absolutamente contornáveis, absolutamente resolvíveis, e a pessoa coloca aquilo na frente e não dá aquele passo que significa crescimento, que significa coragem para ser feliz mesmo, né, em última instância. Então, eu vou até fixar aqui, eu vi que tem... Alguém falou um monte de coisa aí, deixa eu ver. Ingra, você vai ser minha eterna ídola de infância, obrigada, Deus me abençoe, amém. Vou botar aqui, ó, Mensagens da Alma, é o nome dessa série que fala, explica, ilumina as mensagens que uma constelação pode trazer pra gente. Fixar comentário. Tô craque para fixar comentário. Amores, ó, eu vou começar a contar aqui para vocês dessas constelações coletivas que eu andei experienciando, né? Para quem não sabe, hoje eu também sou facilitadora de constelação familiar, também sou facilitadora de banho de floresta e sou escritora também. Então, assim, essa dimensão do autoconhecimento e da espiritualidade tá muito presente na minha vida, eu diria que o tempo todo, né? Porque esse movimento de autoconhecimento não cessa. É um constante estado de presença, de autoobservação. E quando a gente está na presença e na autoobservação, a gente tem insights o tempo inteiro. Então é um processo que não cessa nunca. Inclusive quando eu tô dormindo, né? Quando eu tô dormindo, eu tô tendo os meus sonhos, que é uma maneira de me comunicar com o meu inconsciente, pessoal e coletivo, porque nós estamos conectados com um campo maior, não só no nível horizontal, né? Com todas as pessoas que estão vivas, todos os seres vivos do planeta, mas também no nível vertical profundo, com a minha própria ancestralidade, com a minha família. Então, assim, nós somos parte de algo muito maior, muito maior. E isso traz muito alívio. Saber disso traz muito alívio. No primeiro momento, porque essa é a verdade. E toda a verdade traz alívio, toda a verdade nos coloca alinhados e alinhadas com o poder superior, com essa inteligência maior que nos rege. O que nos cansa é fugir da verdade, esse esforço absurdo para sustentar ilusões, para sustentar mentiras. E quando eu falo mentira, gente, eu não tô falando de mentira só aquela mentira que você conta para outras pessoas, mas eu falo principalmente das mentiras que você conta para você mesmo,
para você mesma. Essas mentiras são as mentiras capazes de sabotar uma vida, né? De desperdiçar uma vida, uma existência. Porque é como se você vivesse num mundo de ilusão. Você não está afincado na realidade. E se você não está na realidade, não está na presença, está no mundo de ilusão, você não está vivendo a vida que você poderia viver. Você não está na sua força criativa de transformar a sua realidade, de dar novos passos, de ter novas experiências. Você está numa bolha, está dormindo, né? Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, e é a frase de abertura do meu segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, que ele diz: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, assim, essa live é pra gente fazer um pouco esse movimento de olhar para dentro e talvez, quem sabe, ter algum insight sobre padrões de comportamento, de experiências que a gente atrai para a nossa vida, que a gente planta inconscientemente. Então, essa live, Mensagens da Alma, é para trazer notícias dessa dimensão profunda inconsciente, que é o que comanda a nossa vida. Então, assim, queria saber aí, enquanto eu tô falando agora, quem já teve alguma experiência com constelação familiar. Então, assim, hoje em dia muita gente já experimentou e já recebeu os benefícios dessa terapia tão profunda e tão amorosa, transformadora, definitiva, cirúrgica. Eu sou, assim, completamente apaixonada mesmo pelo poder de transformação da constelação familiar. Então, se tem alguém aí que já assistiu, ou já participou, já foi constelada, me fala. A Jan tá dizendo que tá aprendendo aqui no canal, Jan? Que legal, muito bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí também na caixinha de pergunta. Eu vou ficar mais ou menos ligada aqui no chat, mas às vezes eu perco alguma coisa, tá? Então, gente, eu tenho feito constelações coletivas com o tema feminino, masculino, homem, mulher. Porque eu sinto que esse é um tema que precisa de muita reflexão para que a gente possa nos transformar na prática, na vida, internamente, cada pessoa, para que a gente possa viver com mais plenitude, com mais leveza, com mais harmonia, com mais completude. Porque quando eu olho para o cenário que a gente está vivendo hoje em dia nos relacionamentos, o que eu vejo é um caos. Eu não sei se vocês sabem. A Kekel é a Raquel, uma colega maravilhosa que eu amo. Oi, Kekel! Dizendo aqui, um monte de corações com você, já fez constelação comigo há 2 anos atrás. E foi aí que iniciei o curso com a TSFI. Isso mesmo, Kekel, virou minha colega, de cliente para colega, hein? Que massa, muito bom. O Jan, comecei a seguir pela admiração por seus trabalhos. Aí tô aprendendo sobre a constelação com você. Que saudade, Kekel, também, viu? Venha logo pro Brasil pra gente se encontrar da próxima vez. Mas seguindo, amores, então, a constelação familiar, ou melhor, eu parei ali quando eu falei que a gente tem vivido as nossas relações afetivas de uma maneira desesperadora, caótica. Quando eu olho, a sensação que eu tenho é que tá todo mundo perdido e sinto que as mulheres que têm um poder muito grande na gerência das relações, talvez sejam as pessoas que estão mais perdidas. E por conta das mulheres não estarem no seu lugar de força, os homens ficam perdidos também. Então eu quero, saudades também, Kekel. Então eu quero trazer aqui para vocês algumas experiências que eu tenho tido na constelação familiar, que justamente mostra essa dimensão profunda da psique feminina, masculina e como tá essa relação
entre esses opostos complementares. E quando eu digo isso, eu preciso falar para vocês que existe uma linha de pensamento hoje que quer colocar todo mundo no mesmo balaio, assim, somos todos iguais. Não, ok, temos direitos iguais. Mas será que nós queremos as mesmas coisas? Vou deixar essa pergunta aqui para vocês, tá? Então, assim, nossos direitos são iguais. O que significa direitos iguais? Homens e mulheres precisamos ter a liberdade de nos realizarmos da maneira que a gente desejar. Precisamos ter a liberdade de trabalhar se a gente quiser, de ser dona de casa se a gente quiser, assim como o homem ter a liberdade de trabalhar, de ajudar mais em casa com a criação dos filhos, ou ser até um dono de casa, tá tudo certo. Então, assim, a igualdade na liberdade de escolha para a sua própria vida, ok. A liberdade é um bem maior da alma. A gente realmente precisa ser livre para nos realizarmos na vida da maneira que a gente escolher. Porém, essa liberdade, ela pode estar entre aspas. Primeiro, porque a gente tem esse inconsciente que comanda a nossa vida, que é o inconsciente da família e que muitas vezes não deixa que a gente cumpra um propósito, um plano pessoal, ele não deixa mesmo. E além desse inconsciente da família, a gente tem a nossa essência feminina e masculina que são completamente diferentes uma da outra. Então, assim, o homem também tem o feminino dentro dele, a mulher também tem o masculino dentro dela, mas enquanto a gente não experimentar a nossa manifestação primeira, que é como a gente veio ao mundo, enquanto uma mulher não experimenta o feminino, enquanto um homem não experimenta o masculino, ele não consegue desenvolver essa parte feminina dele. Assim como a mulher, enquanto ela não experimenta o poder, a potência do feminino, ela não consegue desenvolver esse masculino dentro dela. Claro que não precisa ser nessa ordem, pode ser tudo ao mesmo tempo, mas ela precisa obedecer à natureza em primeiro lugar. O que eu quero dizer com isso? Nós somos muito rebeldes, nós somos muito arrogantes, mas muito, gente, não é pouco não. Eu aprendi isso no xamanismo, que é uma experiência radical de expansão de consciência que nos coloca no nosso devido lugar. Qualquer pessoa que já teve uma experiência xamânica foi colocada no seu devido lugar. E através dessa experiência radical, profunda e amorosa, vale dizer, a gente se torna, ou pelo menos entra em contato, às vezes pela primeira vez na vida, com a humildade. Humildade. A raiz da palavra humildade é humus, que é um solo fértil para florescer, para crescer, para expandir na vida. Então, assim, eu só posso florescer os meus dons, eu só posso florescer como pessoa se eu tenho uma base de humildade. E aí muita gente faz uma confusão entre humildade e humilhação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se humildar é se abrir para receber da vida, para ser fecundado e fecundada pela vida, pelas pessoas, pelas relações. É uma fecundação de alma. É uma espiritualidade, é um processo espiritual. Quando a gente se abre para a vida, quando a gente se abre para ideias, né? Ideias num nível maior, para que nos traga crescimento, que nos traga expansão intelectual, espiritual, emocional, crescimento, amadurecimento. Então, a gente tem sido muito arrogantes e rebeldes toda vez que a gente não quer obedecer o que Deus ou o que esse plano maior determinou para a nossa experiência de vida. Eu, inclusive, acredito que a nossa própria alma, e é muito bom porque essa série de lives é Mensagens da Alma, a nossa própria alma
já encarnou com uma predisposição e com uma aceitação de experiências necessárias para a nossa evolução pessoal. Eu acredito, a gente vê na constelação familiar, que aquele pai e aquela mãe que a nossa alma escolheu para nascer, para encarnar, são o pai e a mãe perfeitos para ativar em nós todas as potências que a gente precisa ativar na vida. Então, assim, o nosso pai e a nossa mãe não são perfeitos. Graças a Deus, porque eu também não sou perfeita, né? Então, se eu tivesse um pai e uma mãe perfeitos, imagina o peso que eu teria sobre as minhas costas de ser perfeita também. Não, eles não são perfeitos, eu também não sou, estamos todos aprendendo. E a cada geração, a gente vai dando um passinho além, quando a gente tem humildade. Quando a gente aceita o que veio antes e com isso se deixa fecundar pela força das experiências das gerações passadas. Quando a gente está com o coração fechado na crítica, na arrogância, na não aceitação da nossa condição física, psicológica, espiritual, a gente trava a nossa vida. A gente não sai do lugar. E aí vem esse processo de autossabotagem, que é uma dinâmica oculta. É um ponto cego, é uma prática inconsciente. É um comportamento inconsciente, onde a gente cria condições e cortes de tudo aquilo que está fluindo bem. Por quê? A gente está com o rabo preso lá atrás. A gente não aceita o que veio antes, a gente não reverencia. Então, muitas vezes, a gente está criticando a nossa ancestralidade, os nossos pais, e quando alguém fala, olha com mais humildade para o seu pai e para a sua mãe, a sua mãe que te carregou no ventre sagrado, porque o ventre é algo sagrado. Quem consegue ver a vida nessa dimensão sagrada, automaticamente ou espontaneamente, naturalmente, vai olhar para o ventre de uma mulher como algo sagrado, porque é da onde vem a vida, é onde a vida é gestada por até 9 meses. Então, assim, a gente não conseguir olhar para essa mãe, para esse ventre sagrado e sentir gratidão por ter ficado ali hospedados por até 9 meses, é uma grande arrogância. É algo assim que é no mínimo razoável que a vida traga mesmo muitas quedas para uma pessoa que não consegue reconhecer o valor de um ventre sagrado, que é a mãe ter sido morada para o nosso desenvolvimento físico e espiritual, para a gente estar aqui vivos nesse plano hoje. E as pessoas que mais reclamam da vida são as pessoas que mais criticam os pais. São as pessoas que não conseguem ter uma relação de troca positiva com a vida. Porque o pai e a mãe são o portal da vida. E eles são o portal da conexão positiva, feliz e plena com a vida. Se você no seu coração não abre para ter essa relação de gratidão com pai e mãe, esse reconhecimento do valor de que eles foram portais para a vida, você não vai ter uma relação positiva com a vida. Sinto muito, isso não é uma opinião minha, isso não é uma crença religiosa ou dogmática ou filosófica, isso é a verdade, isso é a realidade, isso é um fato. E contra fatos é difícil, né? Então, assim, a pessoa pode observar isso claramente. Observe na sua vida ou na vida de outras pessoas. Quem não tem o coração aberto para os pais, aceitando que eles têm seus limites e que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, não consegue ter uma relação positiva com a vida. Isso é nítido, assim. Ó, o Jean, me tornei pai da minha mãe, vixe Maria, e tenho o maior amor por ela. Isso aí tá meio complicado, hein, Jean? Tornar pai da mãe, cada um tem seu lugar, hein? Aí o pai dele faleceu, mas tudo bem, seu pai faleceu, mas ele continua sendo pai, tá? Cada um tem seu lugar, quem tá fora do lugar perde força, porque a gente só encontra força no nosso lugar. Então vamos ver, eu vi que vocês botaram um monte de coisa aqui, gente. Amei saber que eu tô nesse caminho. Eu era fã da atriz, agora sou fã da consteladora. Obrigada.
Mar que falou isso. Bom, vocês escreveram umas coisas aí e agora eu não consigo resgatar, tá? Então vamos lá. Eu fiz constelação, eu tenho feito constelações coletivas. Quem escreveu e eu não consegui pegar, coloca ali na caixinha de pergunta, tá bom, gente? Porque às vezes eu tô num raciocínio, não dá pra parar pra ler. Eu tenho feito constelações com temas coletivos sobre relacionamento homem-mulher, feminino-masculino, tá? E qual é a diferença de uma constelação coletiva para uma constelação individual? Na verdade, toda constelação é coletiva. O que é que isso quer dizer? A constelação familiar, ou a teoria, a filosofia da constelação familiar, está baseada no fato, tá? Não é uma crença, não é uma ideia de alguém. Está baseada no fato de que nós somos parte de um sistema. E eu estou falando aqui de um sistema familiar que tem a força da transmissão da vida. Não existe nenhum sistema mais forte do que o sistema familiar. Depois, durante a vida, a gente vai ser inseridos em outros sistemas, né? Sistemas do trabalho profissional, grupos de amigo, grupo religioso, a família que a gente constrói, né, e que também vai ter essa mesma força da ligação da vida. Então, assim, esse núcleo familiar por transmissão da vida, essa conexão de sangue é a conexão mais forte que existe. Então, a pessoa pode falecer, a pessoa pode morar em outro país, do outro lado do planeta, não desconecta nunca. Isso é um fato, tá? Então, assim, a constelação familiar, ela traz o campo psíquico de todas as pessoas que são parte de um sistema familiar. Isso acontece através de uma fenomenologia, tá? Eu não vou entrar nisso hoje, porque aí é um pouco mais complexo, talvez numa outra live. Então, assim, a constelação familiar, ela acontece ali no sistema familiar da pessoa que está sendo constelada, quando é um tema individual. Isso, o trabalho vai reverberar para todo o sistema daquela pessoa que levou um tema pessoal e que contratou a constelação. Porém, todas as outras pessoas que estão presentes no trabalho e que estão representando também vão receber influência desse movimento da alma, desse movimento do campo psíquico daquela família. Por quê? A fenomenologia traz as pessoas específicas, as pessoas que vibram na frequência daquele tema e que podem se conectar com aquele trabalho e ter também benefícios do trabalho. Então, assim, um grupo que se forma para constelar não é um grupo que eu, Ingra, escolhi e formei. Não, eu não domino nada, eu não controlo nada. Eu chamo as pessoas, eu aviso nos grupos e quem vem para o encontro? Quem precisa estar nesse encontro. Quem está pronto ou pronta para liberar algo. Quem está maduro para viver um movimento, fazer um movimento na sua própria vida e viver um processo de transformação pessoal e coletiva, que vai ressoar para toda a família das pessoas que estão ali presentes. Então, não sou eu que determino quem vai estar presente numa constelação. É esse campo psíquico, é essa teia da vida que vai trazer as pessoas que têm que estar naquele encontro. É um trabalho cirúrgico e espiritual, profundo. É um trabalho muito sagrado. Então, assim, a constelação, ela é individual ou coletiva? Não, ela é sempre coletiva. O que é que vai mudar? Se o tema é individual ou se o tema é coletivo. Então, o que eu tenho feito são constelações com temas coletivos. E eu tenho sentido no próprio campo, claro que se chegar na hora acontecer alguma coisa, eu posso sentir que não, aquele tema não é tão forte quanto um outro tema que o campo está me apresentando ali na hora, porque o principal é o estado de presença, é estarmos abertos para sentir o que o campo pede de nós. E isso é um treinamento para a vida, né? O estado de presença na vida, onde você está o tempo todo observando o que está acontecendo,
e fluindo com a força da vida, enxergando dentro, enxergando fora. Isso é saber surfar com a vida, é saber se deixar penetrar e se deixar levar pela força da vida. E não tem a ver com passividade, tem a ver com um autodomínio muito ativo. Tem a ver com uma autopercepção, tem a ver com entrega, tem a ver com autodomínio dessa força rebelde, dos instintos, da reatividade, tem a ver com alta performance, o estado de presença. É você se dominar, dominar a rebeldia, dominar as emoções que te derrubam, para se colocar no fluxo da vida. Então a constelação familiar traz esse treinamento, tá? E ali, nas constelações de feminino e masculino, tem acontecido revelações que algumas me surpreendem muito, mas algo comum com esses encontros, que é o seguinte, gente. O que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou abrir essa janela que tá ficando noite aqui, tá? Que delícia olhar aqui o pôr do sol enquanto eu tô falando com vocês, coisa mais linda. Então, o que está acontecendo? Eu vou dar alguns exemplos de constelação com tema coletivo, tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo nessa dimensão profunda da alma, do homem, da mulher, da psique masculina, da psique feminina. Então, teve um encontro de constelação coletiva. Na verdade, foi um momento onde eu ia trazer, dentro de um retiro, tá? Eu ia trazer apenas algumas dinâmicas de nascimento, né, e de renascimento. E o que aconteceu foi muito revelador em relação ao casal que estava parindo esse filho, né? Então o que aconteceu? Era uma dinâmica sistêmica onde eu coloco o pai e a mãe e a pessoa ali no meio, entre o pai e a mãe, e tem um movimento de nascimento dessa pessoa. Então, assim, foi muito forte, mas sempre é muito forte. Então, a constelação familiar também é um trabalho terapêutico, psíquico, espiritual, que precisa ser conduzido por uma pessoa que busca esse estado de humildade, de entrega e de observação. Uma pessoa que já se trabalhou o suficiente para não querer manipular, controlar, botar seu ego na frente. Uma pessoa que tem a capacidade de assumir que não sabe nada e que está sendo guiada pelo campo, por uma inteligência maior que está ali revelando algo. Então, assim, para um facilitador conduzir um trabalho com segurança e com amor, ele precisa ser uma pessoa que busca humildade, tá? Não vou dizer aqui que eu sou humilde, porque isso já seria uma falta de humildade, mas eu busco um estado de humildade, pelo menos quando eu estou facilitando uma constelação. Só sei que nada sei. Eu não sei o que vai acontecer, não sou eu que controlo o trabalho. Eu estou ali com todos os poros atentos e observando o que o campo está me revelando. E o campo vai trazendo a luz sobre essas dinâmicas ocultas familiares. Então, o que aconteceu? Acabou que foram 2 nascimentos, né? O primeiro, logo que a gente começou, e como sempre eu não sabia o que ia acontecer, esse casal se conectou, esse pai e essa mãe se conectaram de uma maneira incrível, linda. E o que que esse grupo, o que que essa constelação representava? Representava aquele grupo que estava ali. Então tem particularidades de uma constelação para outra, claro, mas ela está representando dimensões da psique daquele grupo que se formou. Então esse pai e essa mãe se conectaram assim lindamente. De cara eles já estavam assim, o olhar dos dois é lindo, porque você vê ali aquela conexão de pai e mãe,
uma firmeza, uma segurança dessa mãe com esse pai e uma parceria, assim, uma complementaridade desse homem, dessa mulher, desse feminino, desse masculino. E aí começou todo o processo do nascimento, que foi lindo, foi assim, um nascimento natural mesmo, um parto natural, coisas incríveis aconteceram. Na parte mesmo do nascimento do bebê, né? Então, assim, a pessoa que representava esse bebê nasceu com uma força de nascimento linda, assim, a plenos pulmões, né? Com choro, nascimento real, assim, a coisa mais linda. Que eu não sei nem explicar, mas é que é dessa dimensão profunda da alma ou do campo psíquico daquele grupo, daquelas pessoas, né? Então, nasce esse bebê e esse casal, além de ter dado à luz a um bebê extremamente saudável, que nasceu com toda a força de um nascimento, de um parto natural, esse bebê nasce bem e fica ali um tempo chorando, né? E eu que estava fazendo um papel, estava sendo facilitadora e senti que eu também era facilitadora do nascimento, acolhi esse bebê até esses pais chegarem para o bebê. Só que esse bebê estava bem, porque ele nasceu saudável e ele estava esperando a aproximação dos pais. Então esses pais se aproximam, eu não chamo esses pais, né? Eu senti que eu deveria dar algum acolhimento para esse bebê. Então é muito lindo que eu comecei a soprar, né? O bebê estava suando assim, daquele choro do nascimento, né? Parecia um bebê recém-nascido mesmo, era uma pessoa, uma mulher, uma representante, e eu não sei de antemão o que eu devo fazer. Aí na hora eu senti que eu devia dar algum conforto para esse bebê, então eu soprava assim um ventinho no rosto dele para ir aliviando aquele suadouro, aquele calor, até que esse pai e essa mãe chegaram, e aí eu saí e deixei o bebê no colo da mãe e no colo do pai. E aí o que foi lindo, que esse bebê encontrou um casal tão integrado que ele sentiu até dificuldade de ir embora. E a gente vê muito isso nas constelações. E o Bert Hellinger, que é o criador ou observador das constelações, ele fala: pai e mãe que são muito benevolentes, que são muito acolhedores, que são muito bons, podem ser até prejudiciais para os filhos, porque os filhos demoram de sair de casa, os filhos ficam mais na zona de conforto. Isso é até meio óbvio, né? Quando o pai ou a mãe são mais desafiadores, né? Quando a vida de filho, não estou dizendo que a gente deve buscar dificuldade na vida, mas quando esse filho encontra dificuldade na relação com o pai, na relação com a mãe, é quando esse filho ou filha vai desenvolver suas maiores capacidades, é quando ele vai ativar suas maiores forças e é quando ele vai, muitas vezes, ser alguém que vence os desafios da vida. Então, Bert fala, pais imperfeitos são os melhores pais para preparar seus filhos para a vida como ela é. E foi muito lindo, porque nessa constelação aconteceu exatamente isso. Era um casal muito integrado, muito pleno, mas que esse filho sentiu muita dificuldade de se liberar desse pai e dessa mãe. Assim, demorou muito tempo até ela conseguir dar tchau para esse pai e para essa mãe, mas foi muito bonito, assim, emocionante, porque toda vez que essa representante do bebê ia embora, ela voltava chorando e abraçava o pai, e abraçava a mãe, porque era um casal muito integrado. Então quer dizer que um casal integrado é ruim? A gente não deve buscar a integração com o marido, com a esposa? Não estou dizendo isso. Se o casal é integrado, ele já tem algo maravilhoso, é uma bênção. Um homem que é o masculino, que é o homem, uma mulher que é o feminino, que eles conseguem se integrar e ter esse equilíbrio de desenvolver também os seus aspectos femininos e masculinos internos. Então, assim, um casal integrado já é um primeiro passo de bênção, né? É algo muito positivo. O que pode acontecer para que eles não sejam muito benevolentes com o filho e prejudique o desenvolvimento desse filho? Autoconhecimento.
desenvolvimento espiritual, expansão de consciência. Um pai e uma mãe que tem uma relação saudável entre eles, tem essa força do casal, não transfere para o filho o lugar de pai, o lugar de mãe, que é um peso muito grande nas costas de um filho, trava a vida do filho. Quando esse filho ocupa lugar de pai ou lugar de mãe, ele fica travado pelo peso de um lugar que não é dele. Então, quando esse casal é integrado e tem uma relação de benevolência com os filhos, esse casal pode tomar consciência do que ele está fazendo com o filho e mudar, e transformar a relação com esse filho. Entender que precisa preparar esse filho para o mundo lá fora, né? E para isso o pai vai ter um papel muito importante, mas a mãe também, porque a mãe dá toda a base emocional, toda a sustentação emocional, enquanto que o pai vai empurrar esse filho, vai levar, né? Digamos que a mãe empurra, assim como uma passarinha empurra até seus filhos do ninho para eles aprenderem a voar, e o pai vai levar esse filho pela mão para o mundo, né? Esse é o papel do homem, é o papel do pai. Aí logo depois teve um outro nascimento. Eu ia até contar mais coisas hoje, mas assim, é tanta coisa, né, gente? Ó, quem tiver pergunta sobre isso que eu tô contando, que são constelações coletivas dentro dessa série que eu tô trazendo, que é Mensagens da Alma, e eu vou estar agora em abril conduzindo um grupo de estudo de 4 encontros virtuais, onde esses encontros vão estar gravados, mas são encontros ao vivo, depois fica gravado, se a pessoa precisou faltar, vai estar gravado, mas são 4 encontros comigo, onde a gente vai explorar profundamente essa questão da relação homem-mulher, feminino-masculino. E aí eu tô trazendo esses exemplos para vocês entenderem que o que a gente vive hoje é caótico, é desesperador. Na relação afetiva homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, tá assim, o samba do crioulo doido, né? Tá difícil o negócio. E aí, o segundo nascimento. Então, o segundo nascimento foi bem diferente. Eu abri, né? A gente se reuniu e a gente abriu espaço, eu abri espaço para uma constelação coletiva espontânea. O que quer dizer isso? A gente já estava, todo mundo muito conectado com o campo, com essa dimensão do plano da alma, que é um plano mais sutil. E aí eu falei, olha, quem sentir de entrar no campo, quem estiver sentindo no seu corpo emoções e sensações que demonstram que você tem que entrar no campo e fazer um movimento, pode entrar. Então, como é que isso acontece? A gente está em roda, né? Eu já tinha feito a primeira dinâmica, o pai, a mãe, o filho. A gente já tinha vivido aquele nascimento com muita potência, com muito significado, com 1000 insights, e a gente partiu para a segunda experiência. Então a gente continuava em roda. Eu falei, quem sentir de entrar, entra. E aí algumas pessoas entraram. E aí quando eu olhei, muito problema poderia ser evitado com esse conhecimento. Sim, muito problema. A gente que cria todos os nossos problemas, né? Mas tudo bem, a gente vai desatar esses nós todos. Então, assim, quando eu olhei, gente, para a constelação espontânea que estava ali acontecendo na nossa frente, o que se formou foi outro nascimento. E aí eu olhei e falei, gente, não acredito, outro nascimento. Que incrível isso, mas a gente acabou de viver um nascimento. Que interessante. Eu agora estou contando aqui para vocês algumas coisas, alguns pensamentos, alguns movimentos de pensamento que acontecem dentro de mim, para vocês entenderem um pouco a linguagem de uma constelação, a linguagem da alma, né? E aí quando eu vi que se formou, era uma cena quase igual. Era o pai, a mãe e uma pessoa deitada no chão. Só que aí vem um detalhe. Esse pai e essa mãe não estavam conectados. Olhem a chave do que eu estou trazendo aqui. Esse pai e essa mãe estavam desconectados, visivelmente. E esse bebê que estava deitado no chão entre o pai e a mãe estava fraco. O bebê falava, eu estou fraca. Era uma representante mulher, ela falava, eu estou fraca. Eu tô muito fraca, eu tô me sentindo muito fraca. E aí eu senti claramente que não era o mesmo nascimento, era algo diferente que estava se apresentando ali.
Então, o que é que aconteceu? Foi indo. Esse bebê falava, tô fraco, eu não consigo, repetia isso muitas vezes. Esse pai, essa mãe não conseguiam se conectar. E aí, gente, uma chave importantíssima. Tinha um representante homem e tinha uma representante mulher. E eu, quando olhei, eu falei, bom, ele é o pai, ela é a mãe. Não por ser homem ou mulher, porque na representação da constelação, mulher pode representar homem e vice-versa. Mas, quando eu olhei, eu achei que ele era o pai, e essa mulher que estava representando um dos dois, começou a ter fortes dores na barriga. E ela estava com a barriga dela inchou, ficou muito inchada, e ela com dores fortíssimas na barriga, como dores de parto. E eu tô acostumada com tudo isso, tá, gente? Então, assim, eu fico bem tranquila. Eu senti que eu devia ajudar ela a lidar com essa barriga, a fazer massagem. Então, tudo é uma coisa que eu sinto na hora, porque eu tô profundamente conectada com o campo da constelação. Então, eu sinto o que eu devo fazer. E eu tenho um estado de tranquilidade, de entrega e de confiança que faz com que eu possa fluir dentro da constelação e realmente facilitar, ajudar de alguma maneira o que está acontecendo ali. Então eu comecei a ajudar ela a fazer esse trabalho de parto na barriga dela, a barriga da representante inchou e começou a doer, eu ajudando ela, e aí de repente ela fala assim, eu não sou a mãe, eu sou o pai. Então, olha a confusão, que é exatamente a confusão que a gente está vivendo hoje na relação homem-mulher. Então, assim, só nesse exemplo desse segundo parto, eu acho que eu vou ter que ir até o final da live falando disso, né? E explorando esse exemplo do que aconteceu. Porque tem uma outra situação que eu gostaria de trazer, não sei se vai dar tempo. Mas assim, talvez dê. Mas esse pai e essa mãe não se conectavam. O homem que estava representando, ele podia ser pai ou mãe, mas essa mulher que teve dores de parto na própria barriga dela, ali no meio da constelação, começou a dizer que ela era o pai. E eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui confusa. Eles próprios não sabiam direito se eles eram pai ou a mãe. Então, desconexão desse pai e dessa mãe. A representante mulher que sentia fortes dores na barriga dizia que era o pai. O pai não tinha força nenhuma, o homem não tinha força nenhuma e dizia que era a mãe. E esse bebê não tinha força de nascer. Vocês conseguem entender que esse bebê não tinha força porque esse pai e essa mãe não estavam na força dos seus lugares e não estavam na força do feminino e do masculino que habita eles? Isso para mim é muito claro e eu estava lá, então isso estava muito claro. Aí o que acontece? Existe uma coisa no trabalho da constelação que também exige essa busca de humildade, de entrega e de confiança nessa inteligência maior, que é aquilo que a gente não pode mudar. Peraí que a Siri tá aqui querendo falar comigo. Deixa eu desligar. Tem aquele momento da constelação que a gente não pode mudar, que é algo que tá ligado ao destino das pessoas, que é um destino que é mais forte do que o meu querer. Aliás, a constelação não tem o meu querer, não tem o querer da facilitadora. A constelação, ela vai revelar o movimento que ela pode fazer naquele momento. Tá? Ela vai executar o movimento. E eu tô ali para observar que movimento é esse que já pode acontecer, que é algo que tá ali ressoando no sistema da família há algumas gerações e agora tá pronto para fluir, tá pronto para acontecer. Então eu facilito esse movimento, mas é o campo que diz o que pode acontecer. E aí quando eu olhei, tava essa mãe com dores na barriga, ela dizia que era o pai sem força nenhuma, só ficava olhando, e o bebê sem força nenhuma para nascer. A gente tentou um pouco, né? Eu falei para esse homem que dizia que era mãe, eu falei para ele, tenta criar pressão no bebê, né? Faz pressão no bebê para ver se ele reage. Gente, o bebê não reagia. Só falava, eu não tenho força, eu não consigo, eu não tenho força. A gente ficou um tempo nisso, e aí eu falei, eu senti, né? Eu não falei, mas eu senti. Eu falei, bom, se o destino desse bebê é não nascer, esse é o destino dele. E eu tenho que ter a humildade de aceitar isso.
Só que aí eu fiquei olhando pro bebê, assim, eu vi que ele não tinha força, e ele próprio dizendo que não tinha força para nascer, até que eu senti de bater, assim, na altura da cabeça dele, assim, no chão. Bater no chão. Onde ele tava com a cabeça deitada, eu comecei a dar uns tapinhas no chão. E aí eu tava facilitando junto com o Thiago Salamone, que faz a alquimia musical, né, que me acompanha nas constelações aqui no Sul. A gente faz isso juntos praticamente. E aí eu olhei pro Thiago e falei, Thiago, toca um tambor. E aí começou um processo, gente, muito lindo. Porque aí foi a parte do nascimento, né, que eu não vou entrar em detalhes, mas... E aí eu ia batendo assim no chão e o bebê começou a reagir. Ele começou a andar atrás da minha mão. Eu andava assim com a mão batendo no chão e ele ia se arrastando a cabeça dele atrás da minha mão. E assim ele foi reagindo, foi recuperando, foi adquirindo força, assim, se arrastou no chão da sala inteira. A gente foi afastando cadeira, poltrona, e ele arrastando atrás da minha mão e eu batendo no chão. E ele tentava alcançar a minha mão, vinha atrás da minha mão. E aí, depois de todo esse processo, finalmente, e demorou, tá? Parto natural e difícil, assim. Demorou bastante. E o Thiago tocando tambor, diz ele que já tava assim com a mão queimando, eu também batendo no chão, até que esse bebê nasceu. Lindo, 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 assim. Nossa, muito forte. Aí esse bebê nasceu, eu acolhi ele, né? E esse pai e essa mãe, desarticulados, ficaram olhando de longe. A mãe num canto, o pai no outro. Então, não tinha conexão de casal. Aí fica claro porque que esse bebê já nasce precisando de muito mais apoio, porque ele já vem de uma dinâmica que não tem força de apoio mútuo. Ele vem de uma dinâmica onde as pessoas não estão se apoiando, onde as pessoas não estão no seu lugar de força. E aí o casal não tem essa plenitude para passar essa força de integração e de plenitude para o seu filho. Então o filho recebe o quê? O filho recebe do pai e da mãe a desconexão, a confusão. O filho já nasce com necessidades mesmo de receber apoio, de receber força, porque o casal não tem isso, né? Não tem essa estrutura. Isso é uma estrutura psíquica que passa para o filho. Então, ou está estruturado pela união do casal, ou está desestruturado. Então, quando a gente critica uma busca de integração familiar, dizendo, essa busca de união, de verdade, de transparência, de apoio mútuo é algo antiquado, né? Ser moderno é viver separando e casando, e sabe, esse discurso modernista muitas vezes é a ruína da própria pessoa e dos filhos dentro da família. Porque se não tem esse desenvolvimento, essa maturidade emocional e espiritual, capaz de uma doação e de uma entrega dentro da relação de casal, quem sofre com isso? As pessoas, né? Claro, e os filhos. Principalmente os filhos, que nascem fruto de árvores ali que estão distantes uma da outra, né? Que, enfim, falta de consciência mesmo. Então, assim, quando a gente faz escolhas de seguir um movimento que desestrutura, a gente está fazendo uma escolha sem conhecimento. Quero viver a minha vida do meu jeito, quero ter essa liberdade, mas essa liberdade te leva para o buraco. A verdade é essa. Porque ao não conseguir criar estrutura pessoal, ao não conseguir ter maturidade para se entregar numa relação, você vai ver a infelicidade dos seus filhos. E uma pessoa que não tem tranquilidade, que não tem paz e não tem verdade na relação com o cônjuge, vai ver os filhos infelizes, essa pessoa está em sofrimento. Então, que liberdade é essa? Tudo bem, liberdade para sofrer, liberdade para desperdiçar uma existência, para arruinar a própria vida. Ok, é livre. Assim, a nossa liberdade é tão grande que Deus, ou né, o plano maior, o plano da criação, o todo, respeita. Quer se destruir? Ok, se destrua, né? Mas é falta de consciência. Então, assim, a gente não está fazendo isso por mal também. A gente não conhece essa dimensão mais profunda da nossa alma. Por isso que eu tô sempre aqui falando de autoconhecimento, de espiritualidade, de maturidade,
Porque assim, hoje eu sei tudo que eu passei e hoje eu sei como a minha vida é plena. É um mar de rosas? Não, não é um mar de rosas, mas eu enxergo. Eu não tô mais batendo a cabeça na parede. Eu não tô mais cega no tiroteio, entende? Eu enxergo o que tá acontecendo. Eu caio, eu sei porque eu caí. Eu levanto, eu sei em que eu me apoio. Eu tenho uma estrutura hoje interna, emocional, psíquica, espiritual, que me sustenta. Então, assim, eu vivo plenamente a minha dor, a minha alegria, mas eu tenho algo que me sustenta. Eu me sinto estruturada. E aí eu me sinto plena para viver a vida intensamente. Agora, quando a pessoa não tem essa estrutura, quando ela não se trabalha, quando ela não busca esse autoconhecimento, qualquer coisa que acontece parte essa pessoa no meio. E ela projeta nos outros a própria sombra. Sabe? Porque é isso, né, gente? Tudo que a gente acha do mundo, que a gente acha dos outros, tá falando sobre nós. E se você não tem coragem, maturidade para olhar para suas sombras, você vai projetar isso no seu cônjuge, no seu chefe, no seu patrão, no governo, no prefeito, no síndico. Você vai projetar isso nos outros. Porque é a sua sombra que você não consegue lidar. Então, aí voltando para a constelação, para o segundo nascimento. Aí nesse segundo nascimento, eu senti que eu devia chamar esse pai e essa mãe para se aproximar. Percebi que eles não iam se aproximar. Chamei, né? Fiz um sinal leve, eles vieram os dois, porque eles eram tão fracos que eles olhavam para mim abraçando aquele bebê que nasceu desesperado, né? Da luta. O bebê chorando, eu abraçada com o bebê, que era uma mulher, uma representante. E eles olhavam, eles não tinham nem a iniciativa de acolher o próprio filho. Aí nessa segunda vez eu fiz um sinal para eles virem, eles vieram, acolheram o próprio filho, e aí ficaram ali dando colo para esse filho e tal, mas tinha ainda essa confusão, né? O homem dizia que era a mãe, a mulher dizia que era o pai, mas gente, olha, foi um trabalho de parto, foram 2 trabalhos de parto, tão incríveis, tão surreais. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver. Vocês estão falando e não estão falando na caixinha. Aqui é o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Exatamente. Aí tem aqui uma outra fala. Cadê? Queria tanto que a humanidade tivesse mais consciência disso tudo. Gratidão, a Tereza disse. Tereza, é muito trabalho, sabe? Então, assim, é muito trabalho interno, cada um consigo mesmo. Então, eu vou dizer que eu nem tenho tempo de lamentar o que as pessoas não fazem por si mesmas. Porque ninguém pode fazer pelo outro. Essa é a verdade, né? Então, assim, a única coisa que eu posso fazer por alguém é compartilhar aqui, né? E levar essa terapia e viver a vida plenamente. Brilhar no meu potencial máximo, crescer no meu potencial máximo, amadurecer no meu potencial máximo. Isso é a única coisa que eu posso fazer por mim, pelo meu filho, né, para não deixar de herança para ele tanta pendência, como a maioria dos pais deixam, né, coisas mal resolvidas. Digo, a melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos é resolver essas questões internas, né? Nossas dificuldades internas, nossos sintomas, nossos vícios, né? Nossa falta de valor. Então, quando a gente cresce emocionalmente, espiritualmente, o legado que a gente deixa para o nosso filho é um caminho livre, para que ele viva novas experiências e não deixar de herança, né, dificuldade no relacionamento. Porque eu não honrei direito meu pai, aí passo isso pro meu filho, não honrei minha mãe, vou passar isso pro meu filho não vai me honrar se eu não passo para ele o estado de honra à minha própria mãe. Meu filho não me honra também, porque aí ele vai repetir um padrão. Por amor a mim, ele vai fazer igual eu fiz. Entendem? Tem uma fidelidade oculta, uma fidelidade inconsciente. Exatamente porque ele me ama, ele vai fazer o que eu fiz. Olha que sério isso. Isso é inconsciente, é uma dinâmica oculta. Então, é trabalho de formiguinha, exatamente, Kekel. Então, assim, eu tenho tanto para fazer aqui na minha faxina interna que eu não tenho nem tempo de pensar, a humanidade tá toda errada. Quando eu olho assim,
eu, né, falo, opa, o negócio tá feio aí fora. Mas eu tô olhando pro meu mundo interno, porque é o único lugar que eu realmente posso mexer ali alguma coisinha mínima, né? Meu mundo interno. Aí eu senti aqui de falar para vocês só de mais uma constelação coletiva de relacionamento mais recente. Vou trazer alguns aspectos dela, porque assim é muito esclarecedor, né? Que mais uma vez eu coloquei o feminino, o masculino, homens, mulheres. Foi uma constelação demorada, era um tema coletivo, muita gente entrou na constelação. E o que aconteceu, gente, é porque como tinha mulheres muito empoderadas, o que veio à tona assim com muita intensidade foi uma raiva e um ódio ao masculino. E eu tô querendo fazer uma live inteira com esse tema, um ódio mortal ao masculino. E quando a mulher tem ódio ou raiva do masculino, o que é que acontece? Ela vai ter raiva do pai, né? Esse masculino é representado pelo pai. Ela vai projetar essa sombra, esse aspecto mal resolvido dentro dela. Ela vai projetar em todos os homens que ela convive. Então ela vai ter problema com o colega de trabalho, ela vai ter problema com o marido, ela vai ter problema com o filho, ela vai ter problema com o presidente, ela vai ter problema com todo mundo. E vai destilar ódio por esses homens. E quando ela não destila, quando ela não tem contato, não tem consciência dessa raiva, talvez seja até pior. Porque isso vai virar doença, isso vai virar sintoma, isso vai virar tumor, isso vai virar mil coisas, né? Vai explodir dentro dela, porque ela não expressa. E quando ela expressa, ela também vive em sofrimento, que ela destrói as relações. Ela vira uma pessoa reativa, ela vai viver a sombra do masculino, que é o ânimos dentro dela, né? Isso é do estudo de Jung, né? Então, assim, essa dimensão profunda da mulher é a psique masculina, que é o ânimos, e a dimensão profunda do homem é a psique feminina, que é a ânima. Então, assim, quando a gente não vive isso que está manifestado no nosso corpo, o feminino e o masculino, e depois penetra na dimensão mais profunda, que é o ânimo e a ânima, a gente cria essa oportunidade da sombra se manifestar de maneira inconsciente. O que é que isso quer dizer? Você vai ser tomada, falando agora para as mulheres, você vai ser tomada por uma reatividade de violência, de ataque, de controle. Isso traz muito sofrimento para as mulheres, mas muito sofrimento. Ela pega todo o lado negativo, distorcido dos homens e manifesta nas relações. E isso é altamente destrutivo das relações e autodestrutivo das mulheres. Elas se destroem quando elas são dominadas por esse padrão arquetípico negativo masculino. Ela não consegue ter controle. Por quê? Porque é uma sombra. Quando ela joga a luz, quando ela enxerga, ela toma consciência, ela consegue lidar com esse aspecto interno. Mas quando ela não olha para isso com a luz da consciência, ela se torna refém dessa reatividade. É o que vai comandar a vida dela. E isso causa muitas feridas, muitos estragos, é um desastre, né? Então, assim, nessa constelação com tema coletivo, feminino, masculino, assim, foi muita manifestação de raiva e de ódio. Ok, não tem nenhum julgamento. Assim, eu fico muito tranquila, porque eu sei que aquela raiva tem que vir à tona, precisa manifestar no corpo, sabe? Então, a constelação é um campo seguro para a gente manifestar os sentimentos, as emoções e expressar mesmo, visceralmente, tudo aquilo que foi reprimido por várias gerações. Então, ali é um campo seguro quando você tá com uma pessoa conduzindo que tem essa segurança interna, que tem experiência, é um campo seguro para expressar. E a beleza do trabalho é que a pessoa expressa aquela raiva, assim, com tudo, aquilo vem explodindo, e depois que a pessoa expressa, ela fica em paz, ela descarrega. Muitas vezes o conflito dentro de uma família é porque ali no sistema familiar tá vibrando uma raiva que ninguém expressa. A gente aprendeu que raiva é errado, né? Que a gente não pode expressar raiva e tal. E aí as pessoas trancam a raiva, negam a raiva. E isso explode em doenças,
isso explode em conflito constante, conflitos crônicos. Sabe aqueles casais, aquelas relações familiares que as pessoas não dizem que estão com raiva? E tá assim, dia a dia, uma dando facada na outra, alfinetando, provocando, aquele conflitozinho assim, gente, que é tipo uma tortura diária, uma tortura constante, porque a pessoa não tem coragem e também não tem consciência da raiva que ela carrega, porque muitas vezes é a raiva da mãe com o pai, é a raiva da avó com o avô. Todas essas feridas do feminino que não foram expressadas vêm para os descendentes. E ali naquele campo a raiva veio com tudo, assim. E eu fico bem tranquila, assim, porque eu falo, cara, isso precisa ser expressado pelo corpo, isso precisa vir à tona, né? E aí depois veio tudo isso à tona. E aí vou trazer só mais um aspecto dessa constelação, que foi uma pessoa que estava, assim, completamente desestruturada psiquicamente, né? E aí isso é muito interessante porque eu percebo hoje que o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, o avô e a avó são aspectos psíquicos da nossa mente. Cada pessoa da nossa família, cada membro da nossa família representa um aspecto psíquico profundo do meu sistema psíquico, do meu sistema pessoal. Isso é muito interessante. Então, uma pessoa que está toda fragmentada, porque o pai está para um lado, a mãe está para o outro, a irmã dessa pessoa também estava em conflito com ela, o irmão olhando para a morte, a avó que, né, fez a passagem e ela precisava se conectar com essa avó, velar essa avó também. Então, assim, essa desestruturação na família se manifestava numa psique totalmente desestruturada. E aí foi muito bonito, porque na constelação ela reconhecia todos esses membros da família e ela foi fazendo uma integração com cada membro da família. Gente, que trabalho lindo. O trabalho da constelação, né? Não é o meu trabalho. O trabalho do campo, o trabalho da alma, as mensagens da alma. Porque aí ela se conectou primeiro com a mãe. Primeiro com a mãe. Porque eu percebi claramente que ela precisava desse colo da mãe. Então, primeiro ela recebeu o colo da mãe. Depois ela se conectou com a irmã lindamente. Choraram baldes. Depois ela se conectou com o pai. Depois ela viu o irmão, e eu também vi claramente que era o irmão dela, ela se conectou com esse irmão, depois percebeu a presença da avó, velamos essa avó que também representava a ancestralidade de todo o grupo. Então, assim, a constelação com tema coletivo, ela é multidimensional, porque ela está representando todas as pessoas presentes. Então, assim, é muito poderoso, é muito poderoso. E aí, nesses trabalhos coletivos, onde eu coloco o feminino, o masculino, o homem e a mulher, vem à tona tudo isso que está oculto, que está em conflito, que está fragmentado entre homens e mulheres. Então, assim, dentro desses estudos todos que eu faço, né, da visão sistêmica, da consciência sistêmica, desses estudos que eu faço na minha própria vida, dentro da ecopsicologia, agora, né, da psicogenealogia transgeracional, que é uma nova formação que eu estou fazendo, dentro de todo esse estudo de Jung também, eu hoje percebo muitas ferramentas para clarear a visão, para que as relações sejam mais saudáveis, para que as relações sejam mais íntegras. E isso parte de uma consciência pessoal, porque não tem como ter uma relação integrada, saudável e madura entre duas pessoas imaturas. Não tem como. A gente precisa se desenvolver espiritualmente, emocionalmente. A gente precisa amadurecer para se conectar com alguém que esteja no mesmo nível de maturidade e daí nascer uma relação madura. Então, em abril, eu vou fazer 4 encontros virtuais, ao vivo, para conduzir esse estudo, para a gente conseguir se aprofundar, porque agora mesmo eu queria falar mais coisa, mas uma live é sempre muito... É um rodízio de gente que entra e sai, né? E então a gente não consegue, inclusive, trocar
entre a gente para aprofundar mais nesses temas. Aí teve mais uma coisa dessa terceira experiência de constelação que eu tô trazendo, assim, que é muito importante também, que a representante dos homens, durante toda a constelação, ela não se conectava, era uma representante mulher, mas ela não se conectava com os dramas que as mulheres estavam vivendo. Então, assim, o drama das mulheres, o drama do feminino, ele teve toda uma integração desses homens, desse masculino com o que ele precisava, né, trabalhar, o que ele precisava fazer, porém não conseguia ter uma conexão desse homem com essa mulher. Depois que essas mulheres, né, a representante das mulheres, fez todo um percurso de integração, de estruturação dessa família, que aí eles conseguiram se olhar. Mesmo assim, esse homem ainda estava um pouco distanciado e com sono. Aí o que aconteceu? Eu senti de trazer algumas falas de conexão dessa mulher com esse homem. E aí ela começou a falar, ainda um pouco uma ruptura com esse homem, porque o que isso quer dizer? Que esse grupo tá com uma real dificuldade de conexão com os homens. Aquele grupo, uma real dificuldade de conexão com os homens, porque demorou para conectar a representante das mulheres com a representante dos homens. E aí eu trouxe algumas falas. Essa mulher, ao falar, a representante das mulheres, ia se sensibilizando, né? E aos poucos abrindo esse coração. E esse homem ainda com sono e tal, meio confortável, mas ainda não muito conectado, até que essa mulher começou a falar de peito aberto, começou a falar com verdade, começou a falar com o coração. E foi incrível, porque no momento que ela começou a falar de verdade, ressoando no próprio coração o que ela estava dizendo, esse homem se conectou com ela na hora. Passou o sono. A representante falou, meu Deus, acabou de passar o sono e agora eu me conecto com ela. E aí a representante das mulheres falou, porque agora eu comecei a falar realmente com a verdade do meu coração. Ela não estava conseguindo se alinhar com o próprio coração. Tinha uma separação, né, dessa parte mais mental com a dimensão do coração, do sentimento, da verdade e da receptividade, né? Porque o que a gente precisou trabalhar mais fortemente nessa constelação é o poder da receptividade. Então eu quero fazer uma live só sobre o poder da receptividade, mas vai ser o tema de um encontro inteiro, desses 4 encontros que eu vou fazer no mês de abril. Então quem sentiu o chamado me manda direct, claro que é aberto para homens e mulheres, né? Porque inclusive já tem homens que estão interessados em fazer parte, isso vai ser muito rico. Então é isso, amores. Deixa eu ver, eu tô aqui há 1h15, né? Tem alguma pergunta de vocês? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu acho que trazendo esses exemplos que eu trago, né, da constelação familiar, explicando para vocês assim o passo a passo, eu sinto que fica muito mais claro, né? E a constelação, ela tem justamente esse poder de trazer clareza. Por quê? Nós vivemos com uma cena interna. O Bert, não só o Bert, né? Outras pessoas que antecederam ele também dentro da psicologia, nós carregamos uma vida inteira cenas congeladas, que são cenas que a criança presenciou ou que nós herdamos desse inconsciente coletivo, esse inconsciente de clã. Então a gente herda essas imagens, a gente presencia cenas que ficam congeladas no nosso coração e na nossa alma. Por isso essa série de lives é Mensagens da Alma. E aí na constelação essas imagens vêm para fora, através dos representantes. E no momento que essas imagens são reveladas, elas se movem, elas mudam de lugar. E aí a pessoa que tinha aquela imagem congelada, determinando o seu fracasso, determinando sua doença, determinando a sua dificuldade, vai ter uma nova imagem configurada dentro dela. É isso que a constelação faz. E essa nova imagem vai causar a transformação e esse movimento que a pessoa quer fazer na vida dela. Então, enquanto ela não assiste
A olhos vistos, essa dimensão inconsciente, ela não entra em contato com o que realmente ela carrega. É o ponto cego. E a constelação mostra isso na frente dela. Então é um impacto muito profundo de ver a imagem que ela carregava e de ver a transformação dessa imagem. E é a transformação da imagem que traz a liberação. Então é muito comum as pessoas no final da constelação, depois de tudo que elas viveram ali intensamente, nem sempre é intenso para todo mundo, mas mesmo quem viveu aquilo intensamente, sai dali assim, tipo, que alívio, assim. O relato comum é que, nossa, eu estava carregando um peso nas minhas costas e a sensação é que eu soltei uma mochila de pedras e deixei isso para trás, né? Agora sou eu, né? Não estou carregando todo aquele peso dos meus pais, dos meus avós. Agora eu sou eu posso andar, eu posso avançar, eu posso dar um novo passo, eu estou liberada. Então é muito lindo o trabalho. Se você não conhece constelação familiar, procure um profissional recomendado, né, por alguém que já tenha ido, ou assista a constelação que essa pessoa faz. Se você não entender, peça explicação. Eu tenho feito isso agora, né? Acaba a constelação assim com muito cuidado, eu explico alguns movimentos, né? Porque não é bom também a gente ficar racionalizando muito, mas é importante que as pessoas tenham um mínimo de compreensão, porque eu tô enxergando tudo com clareza, mas nem todo mundo tá enxergando com a mesma clareza, né? Então, às vezes eu jogo um pouco de luz ali nos movimentos, o que eles significam, o que eles podem significar na essência. E aí cada pessoa vai trazer isso para o significado para a sua própria história, para a sua própria família e para o que ela vive na vida dela. Obrigada, Yamazaki, Fábio Faria. Gratidão. Gente, que delícia de papo, muito bom. Obrigada por essa troca. Que bom que vocês não tiveram nenhuma dúvida do que eu falei aqui, né? Mas é profundo, né? Eu sinto que é simples, é claro, mas é muito profundo. E às vezes aqui, até numa live, quando a pessoa abre o coração mesmo para receber, ela se fecunda de uma nova consciência, de uma nova ideia, e ela pode se mover na vida dela, né? Kekel, eu também te amo. Ai, gratidão também, Kekel. O Kekel falou aqui, te amo, gratidão infinita por tanta entrega. Mas sabe, Kekel, assim, é um chamado que eu não tenho como não obedecer, né? Eu brinco que eu obedeço a ordens superiores, mas é real, assim. Não tem como não ser desse jeito, né? É algo que me toma mesmo e me leva na vida, é o que me conduz na vida, é esse amor mesmo, por esse campo tão lindo, de tanta liberação. Sempre muito bom te ouvir, a Sandra fala, me chama de mestra, tudo bem, mas não sou mestra não, tá? Mas é isso, amores, obrigada pela presença aqui nessa live, Mensagens da Alma. Até a próxima, de repente ainda essa semana, como eu não fiz a semana passada, né? Eu fui conduzir retiro lá em Florianópolis. Eu não fiz a semana passada essa live Mensagens da Alma. Então, no final de semana da Semana Santa, eu vou trazer algum relato de constelação assim explicando, pra gente compensar que eu não fiz a semana passada. Fazendo luz onde há involução, novelas e outras alegrias, falou. Pois é. Vamos seguindo aqui nosso caminho de uma expansãozinha, né? Um passinho de cada vez e tá tudo ótimo. A gente tá num processo de evolução mesmo, né? Estamos juntos e juntas. Beijos. Obrigada também, Denise. Até a próxima.